Voltei já, nem deu tempo aí nem no banheiro. Já voltei toda disposta para a gente começar a nossa segunda live. Adoro essas dobradinhas femininas. Então agora a nossa live é com a Priscila Gomes. Priscila, que é design gráfica, que fez um college, essa convidada, ela estudou aqui no Quebec, né, em Montreal, então ela vai poder falar um pouquinho dessa vida de estudante. Fiquem à vontade para perguntas, é um bate-papo e a Priscila está aí, né, disponível, dando esse tempo para nós, né, nos presenteando com esse tempo, assim como a Bianca também, que acabou a live da Bianca agora recente, e essa mulherada está detonando na tecnologia e estão aqui para dividir um pouco a experiência com a gente. Eu vou aproveitar aqui, já vou chamar a Priscila, ver se ela já está pronta. Pronto. Bom, chamei lá a Priscila. Vamos ver se ela já entra. Se estiver pronta, já pode entrar, Priscila, que já estamos aqui ansiosos. Já está o William, Davidson, doutor Jaque, não sei falar os nomes. Já estamos aqui todos esperando a Priscila, designer gráfica. Se tiver, a gente estava essas últimas lives ontem a Patrícia e hoje a Bianca, né, que ela acabou de falar com a gente. A gente teve um problema aí para conectar. Vamos ver se a Priscila já entra com mais facilidade. Já estamos esperando Priscila. E aí aproveita o pessoal que está aqui, já vai dando uma olhada na nossa página. A gente começou essa semana de... Ó, o Davidson já está aí, ó. A gente começou... Nem saiu também, né, Davidson? Porque você já estava aqui com a Bianca, já emendou, já vai ficar com a Priscila também. A gente está fazendo essa semana de tecnologia, começamos segunda-feira. Segunda-feira foi o nosso consultor, o Luan, que é da área de tecnologia, que é um database. Muito bem, está no lugar certo, Davidson. É aqui mesmo, vai ter que se informar sobre tudo. A gente vai trazer todas as informações para você. Inclusive, a gente já está preparando, a gente já está aqui, ó, fazendo a semana e preparando a semana que vem, que vai ser uma semana de integração. O Valmir também, ó, Davidson, o Valmir vai estar falando amanhã, vai estar com a gente amanhã no bate-papo. E semana super interessante, valeu, é isso mesmo. E a semana que vem vai ser tão boa quanto. Então, nós começamos na segunda-feira com o Luan, falando sobre database. Ontem nós tivemos uma dobradinha feminina top, que foi Patrícia e Marina. Patrícia desenvolvedora, Marina BI. Hoje, agora há pouco, a gente estava falando com a Bianca, que é diretora de tecnologia aqui na Prefeitura de Montreal. Estamos esperando, amanhã estará por aqui o Valmir. Estamos esperando a Priscila, deixa eu ver se está tudo bem aí para a Priscila entrar. E amanhã tem Valmir, tem Mariano, tem Juliano, tem uma galera aí. E por último, Juan. Todos esses homens aí falando sobre tecnologia. Valmir, que está aqui, né, Valmir, há muito tempo. E se tem alguém que sabe falar de tecnologia no Canadá, tá aí, ó, Valmir. É só convidado de ponta. O William está elogiando a nossa iniciativa. Legal, William. Nós estamos realmente comprometidos aí em trazer informação verdadeira, porque a gente está vendo aí muito cliente que chega totalmente perdido, imaginando uma coisa diferente e não é legal, né? Porque, como eu falei, o processo de migração já tem vários pontos de estresse e se você não faz o seu projeto legalzinho, bonitinho, a gente sofre. Tá? Então, aproveitando, né, que já que a gente fala na verdade, total verdade, a Priscila não sei, não é a mesma Priscila. A gente fala da verdade, então a gente está tendo aí um patrocínio, uma ajuda da Overhop, que é uma cerveja brasileira que tem nos apoiado, são muito legais, eles têm apoiado muito a comunidade brasileira e quando nós falamos dessa iniciativa, eles na mesma hora nos apoiaram. E a gente fala de cerveja porque ó, pode beber, é um bate-papo descontraído, porque aqui é para falar a verdade, não é para fazer
Não é para jogar confete, não, em nada. Olha aí o Valmir falando, muita gente está chegando esperando uma coisa exatamente, e frustra, né, Valmir? Tem muita gente chega, pensa que é uma coisa e depois fica com raiva de Quebec, raiva de Canadá, e aí vai embora. E muitas vezes a gente acaba vendendo, né, abrindo mão de alguns bens no Brasil, ou seja, é uma decisão muito difícil ficar longe da família. A Priscila, eu vi que ela já entrou online aí, deixa eu chamar ela de novo aqui. Então, a gente quer realmente ajudar vocês a ter um projeto o mais tranquilo possível. É fácil? Não, não é fácil, mas com as informações corretas a gente pode fazer um negócio legal. Então, vamos lá. Priscila já está online, agora eu vou mandar aqui o convite para ela de novo, para ver se ela consegue entrar. A gente está, eu não sei porquê, ontem e hoje a gente está com umas dificuldades aí. Valmir, não é tão... Ai, agora foi fácil, olha que maravilha. O Valmir só está completando enquanto a Priscila ajeita a câmera, não é tão fácil quanto fala. Existe uma demanda absurda na área de TI, mas precisa ter o básico. É isso que a gente vai estar falando, Valmir, que você vai estar à vontade para falar. Tem a Priscila aí, gente, que bonitona, cabelo aí todo ajeitado. Tudo bem, Priscila? Tudo bom, e você? Também. Você sabe que eu conheço vocês de preparar o currículo de vocês, de ficar olhando no LinkedIn, de olhar o LinkedIn e falar, pô, essa pessoa que a gente quer na nossa semana de tecnologia. Mas a maioria eu tô conhecendo agora, assim, ó. Mas não vai faltar oportunidades, né? A gente vai se conhecer pessoalmente e ó, estamos muito felizes de você participar aqui com a gente. E fique super à vontade. E se achar que uma hora é pouco, a gente corta uma hora e volta semana que vem, e vai que aqui a casa vai estar sempre aberta para profissionais bons que vêm trazer a verdade. Muito Muito bem, Priscila. obrigada. Eu já sei todo o seu currículo, mas eu vou querer que você se apresente aí, fala para o pessoal. O que é essa mulher na tecnologia? Está em que área, Priscila? Então vamos lá, né? Eu sou publicitária, na verdade a minha formação vem da área publicitária e eu trabalhei muito tempo com mídia, com a parte de mídia online, em agência de publicidade, isso tudo no Brasil, e marketing, porque no fim acaba que as duas coisas estão interligadas. Chegou um tempo que eu Exato. simplesmente larguei o marketing e virei fotógrafa por 10 anos. E Que daí, delícia. Todo mundo tem um pois sonho de ser é, fotógrafo? foi bem legal, assim, foi uma experiência muito boa que eu tive no Rio, foi excelente. Só que chegou num momento que eu falei, olha, a gente decidiu se mudar e eu vim para cá, para o Canadá, e uma das coisas que eu procurei era alguma coisa que tinha a ver com o que eu fazia, sem ser exatamente a fotografia. Porque no momento eu já estava muito cansada da fotografia, da coisa de ter que ir atrás do cliente e tal, então isso já me deixou Eventos, meio né? É. assim, eu tava grávida e não dava pra ficar fazendo evento no final de semana e casamentos de muitas horas, enfim, eu mudei. Aí foi quando eu decidi participar, ser design gráfico, porque era uma área correlacionada com a minha. Então era uma coisa que estava um pouco ligada dentro do que eu já sabia. Porque assim, embora, por exemplo, eu tentasse uma área para mim, tipo uma programação, seria extremamente complexo, Muda oposto do que eu totalmente, fazia. é verdade. Exatamente. É. E assim, eu já não Sabe que tinha prática agora, disso. eu acho até que depois eu corrigi, né? Porque aquele primeiro postzinho eu tinha colocado uma transição de carreira, mas aí depois você Pois, falou, é verdade, não é uma transição, você já vinha na comunicação e a própria comunicação fez essa transição para o meio digital, né? Não é você, exato. mas a área fez. Exato. Então é exatamente isso. Quando chegou naquele momento, você falou, tá, eu vou estudar, o que que eu vou estudar, o que que tem a ver comigo? E aí todo mundo fica assim, ai, procura esse curso, procura esse curso, procura esse curso que você vai arrumar emprego. Só que eu tinha que ter minha afinidade, sabe? Porque eu pensei assim, cara, se fizer uma coisa que é muito distante, Não dá eu, pra... E olha, não TI vai é uma rolar, coisa que eu a vou gente fazer tem que outra tomar coisa. cuidado. TI, todo mundo fica falando, não, vai parar de TI, cara de TI tá bombando, tem salários bons. Mas, gente, imagina É, estudar TI e trabalhar em TI depois, para quem não gosta de números, para quem não gosta de... né? Não, é impossível, você fez certo. no Primeiro caso, vamos assim, escolher tipo, onde tem vai ser aptidão. programadora. É, Exato, exato. Então foi isso que pesou para mim, sabe? E aí quando eu comecei a ler o currículo do curso, aí tinha assim, introdução ao Photoshop, introdução ao Illustrator, isso eu InDesign. Eu falei, ok, conheço. ok, tipo, eu já manjo bem, já mando bem alguns desses softwares, mas ok, vamos começar. E aí que eu comecei no design. E aí que foi legal.
Fez certinho, acertou em cheio. E Sim. tá, né, dentro. Engraçado que eu acho que tem duas áreas. Eu tô começando também, eu tô fazendo igual você. Eu venho um pouco mais próxima, né? Também a gente não tá totalmente, né? Você vinha da comunicação e eu tô vindo da engenharia, que é uma área lógica, Uhum. mas ainda não me Sim. torna apta para programação. Eu dei uma olhada em programação, como os baianos falam, é Uhum. barril. E aí eu tava vendo assim, uma coisa que eu achei duas áreas interessantes. Essa área de design, né? Design gráfico, de trabalhar com as imagens, né? Fazer a informação através das imagens. E uma outra Uhum. área que eu gosto também são os dados, transformar os dados em informação. Então, apesar Isso é de legal. também ter toda essa parte aí de dificuldade, né? Porque tecnologia é tecnologia, não é uma área mais Uhum. fácil ou mais difícil, é uma área que você tem mais aptidão e ela vai se tornar mais Sim, com fácil, eu acho. certeza. E aí eu Muita estava gente na vem com dúvida. experiência também. Assim, desculpa, mas tem uma coisa que às vezes a pessoa fala assim, mano, eu já fazia isso no Brasil. Se eu for estudar, tipo, eu vou nadar de braçada. Então era uma coisa que eu Exato. queria, assim, sabe? Tipo, ó, isso pra mim não é um ser estranho, assim. Eu não vou aprender a programar do básico. Isso era uma das coisas que meu marido falava, aprende a programar, É, mas não, eu não sou lógica, eu sou de humanas, sabe? Eu sou de fazer miçanguinha. Então é minha área, assim, eu gosto disso. eu gosto de fazer a miçanga no computador, né? Não, pois é, agora eu faço no computador, mas é bem por isso, assim, é bem por esse caminho, assim, que eu decidi a minha escolha, sabe? E tem Legal. uma coisa também, que assim que eu cheguei, até antes de eu vir um pouco, eu tava muito ligada em vaga de emprego. Porque assim, embora eu estivesse grávida, eu sabia que eu ia ter que ficar um tempo com o bebê em casa e tal, que não me permitiria trabalhar logo em seguida, assim que eu cheguei a arrumar um emprego, eu comecei a ficar ligada, porque eu pensei assim, cara, eu tenho tanta experiência com fotografia que eu vou conseguir um emprego de edição de fotos. E aí foi o que eu fiz, assim, que foi, eu comecei a me moldar Usou o para o que seu eu currículo queria. brasileiro. Exato. Uhum. Eu tô vendo aqui, a Uhum. Patrícia está escrevendo que ela está assistindo com o Leandro. O Leandro é um apaixonado por tecnologia, ele não perde uma live Uhum. nossa. Ele foi meu Ai, que aluno legal. lá no Brasil também. Sabe isso que você falou? É interessante. A Rô também fez uma pergunta, a gente já volta, porque as pessoas estão falando, quero fazer uma transição de carreira, quero ir para o Canadá e fazer uma transição de carreira. Uhum. É muito válido. Né? Você vem, estuda, vai começar uma carreira do zero, com todas as dificuldades de começar uma carreira do É. zero, mas Você se começa você júnior, puder, igual gente. você fez, mas se você consegue, eu acho que a tua foi uma decisão muito sábia. Você já tinha algo que você poderia acrescentar no seu currículo, igual você falou, você começou, você estava grávida, mas você tinha já experiência em foto. Então Uhum, você sim. começou a voltar o seu currículo para a área que você tinha algo a mais, né, do que os concorrentes. Uhum. Isso eu acho bem Sim, interessante. exatamente. Eu comecei a procurar uma coisa que eu tinha experiência, porque não adiantava eu procurar uma coisa que fosse completamente nova. Por exemplo, se eu tivesse que fazer, eu não sei dizer, sei lá, talvez se eu tivesse que fazer livros, trabalhar na área gráfica de produção de capa de livro, ou fazer uma coisa assim muito mais dentro do design gráfico, para mim seria muito mais difícil, entendeu? Por isso que eu migrei, por isso Entendi. que eu procurei logo a área de foto. A Rosane fez uma pergunta legal. O designer aqui no Canadá, ele trabalha mais com anúncios, com publicidade ou com jogos virtuais, ou com os dois? Depende da empresa que você tá. Depende. E aí você é design e você manda para tudo ou Hum. vocês escolhem a empresa, mais ou menos? No Não, seu aqui eu tô caso. aqui meu emprego já eu sou fotoeditora, mas eu trabalho com edição de imagens para uma loja de móveis, uma empresa de Eu vi móveis no teu currículo a B2B. Monark. Exatamente, B2B. Então, assim, o que a gente faz acaba indo para as outras lojas. Então, às vezes, a gente tem imagem que está no encarte do Walmart, por exemplo, que é a imagem do móvel bonitão lá. Então, assim, Entendi. a Que área que eu passou faço pela é sua essa. mão. Legal. Isso passa por mim. Só que, assim, essa parte de jogos, por ser uma empresa muito focada em móveis, então a gente não tem muito essa outra experiência em jogos, em outras coisas, não. A gente está muito focada ali na produção da imagem mesmo, na produção de deixar o produto bonito para venda. Mas o mercado, bom, eu sei que aqui o mercado de jogos é muito bom em Montreal, tem É várias excelente. empresas, É. Ubisoft, Ubisoft, e eles empregam Uhum. muito também o design gráfico em jogos, ou você acha que é uma área Muito, que exige mais experiência, é muito. mais difícil, como que Não, funciona? Muito, né? não. Emprega muito, eu vi isso. E geralmente quando ele pede design, ele pede um design que já entenda um pouquinho de programação,
que já vai mais para a área de Olha aí CSS, uma diferença. HTML, sei que certamente vai fazer alguma coisa voltada para os jogos, entendeu? Mas tem muita vaga para Entendi. design gráfico. Por Essas exemplo, empresas têm existe. bastante. Você fez La Salle, não foi, Pri? Você Foi, fez Colégio foi. La Salle. O La Salle, ele é Uhum. um dos poucos realmente que está oferecendo. A gente tem infografia, Uhum. né, dentro dos públicos, mas a gente trabalha com o La Salle também. E eu achei interessante, porque o La Salle ele divide em dois grupos, em dois cursos. Ele tem os jogos programação e os jogos Uhum. design. E aí a gente trabalha com o Isso. TK também, que ele tem o design de comunicação e publicidade. Ah, que Então eles legal. dividem os cursos, porque são AECs, né? E aí você acha que é legal, por exemplo, igual você, que carrega toda uma experiência já formada, é um baque em Uhum. publicidade, fotógrafa, né, que tem já essa experiência em imagens. Você fez o design gráfico, né, que é o curso geral, assim. Mas você acha Uhum. legal, por exemplo, uma pessoa com toda essa experiência em publicidade, fazer um outro curso de design em comunicação e propaganda, ou de repente fazer um que é um pouco diferente Uhum. para abrir mais o leque? O que você daria, assim, o que você falaria? Ih, complicado. Só que Vamos eu lá. estou Porque assim, aproveitando seu conhecimento é, para as consultorias aí que eu vou fazer. o que eu aprendi aqui Difícil. é que eles. O que eu aprendi aqui no college é que eles são muito voltados para o mercado, tá? Isso foi uma grande Legal. diferença assim, da graduação no Brasil. Porque a minha graduação no Brasil, no fim, era muito lúdica. Eu não conseguia. Eu não tinha mão na massa. Aqui As não, aqui você tem mão na graduações. massa. Então, assim, a graduação no geral, eu acho que é assim no Brasil. Aqui não. Aqui eles têm um cronograma e falam assim: olha, no final do curso vocês vão ter que, sei lá, produzir Fazer uma um coisa. projeto. Você tem tal projeto, mas geralmente é um projeto voltado para o mercado, um projeto que você que bota no seu portfólio, é um projeto legal, entendeu? O Então, pessoal assim, está essa escrevendo aqui, ó, diferença. excelente fotógrafa, por sinal, a Obrigada. Camila. Já está te elogiando aí seu trabalho. E você ainda trabalha como fotógrafa aqui em Montreal? Faz Então, aqui eu bico, voltei agora. freelance. É assim, um pouquinho Ah, devagar. Porque eu não queria tá perder meu indo. verão. Eu não quero perder o Sim, verão aqui fotografando. verão. Olha aí a dica importante da Priscila: aproveitar o verão. Aproveito o verão. Aproveito o verão. Eu E, tirei e férias essa quem semana no verão, que eu quero ficar na no praia, quero ir pro verão? calor. Assim. Priscila, aqui a gente fica, o pessoal da admissão, a gente tem uma turma para entrar em setembro, né? E Uhum. janeiro, que também está pertíssimo, para quem vai tirar visto, todas as coisas. O pessoal aqui da admissão dos colleges, eles tiram férias no verão, agora. Eu falei, gente do Que céu, tá a tudo gente precisando fechado, de gente. a gente precisando Tá de tudo trabalho. Foi. fechado. Verão é verão, Eu sei. ninguém vai Verão é ficar. verão. E eu falo mais, assim, gente, eu sei que isso é, pra gente que é brasileiro isso é revoltante. Mas se a pessoa que você precisa não está disponível para resolver o seu problema, você vai ter que esperar ela voltar de férias. É Eu isso. sei bem disso, eu estou falando isso para os É. clientes. Eu acho que isso já é uma integração quebecois, porque eu falo, a Uhum. gente trabalha com público, com colégio público já há mais tempo, né? Desde 2019. E não só, porque assim, o college privado, igual o La Salle, que é um privado subsidiado, e o TK, que também, eles têm assim uma pegada mais business, né? Eles têm assim Uhum. né? Eles põem mais gente para trabalhar. O público tem uma pessoa de mobilité internacional. Se chega o verão e essa pessoa tira férias, aguarde ela voltar. Ah, mas a pessoa quer entrar agora em setembro. Vem em setembro do ano que Desolê. vem, não tem problema. Desolê. Isso Desolê, isso que eu ia falar. isso é de Desolê. fato. Tipo, Isso é bem outro normal, assim, momento, até agora nas não dá. empresas. Até nas empresas, por exemplo, você faz um processo e a pessoa está de férias, que vai te admitir, você tem que esperar ela Espera, voltar. espera. Ó, É, espera, nossa vida esperar. A Meire, ela é tua colega Hum. de profissão, ela também é designer digital, e ela está perguntando Uhum. assim, ela tem o inglês e o francês é básico. Como que você acha que está a área aí? Olha, eu já falo assim, inglês e francês básico já fica um pouco mais difícil. É. Mas a área em si de designer tá bacana, tá em alta, tá aí um Sim. pouco por causa da Covid. Como que você vê a área, Priscila? Assim, vamos lá. Eu arrumei um emprego aqui part-time enquanto eu era estudante e eu trabalhava 20 horas por semana. Nesse emprego,
eu acabei sendo mandada embora porque a empresa voltou para a Alemanha. A empresa estava aqui e teve que voltar, então eles acabaram terceirizando com Já, uma empresa de já design. era na área de Já designer. era, Já já era. era design, já estava na edição de Olha fotos que legal. já. Então, enquanto Porque você assim, fazia o gente, curso, você já trabalhava na área de designer. eu consegui esse emprego que eu fiquei mais ou menos uns 6 meses. Mas aí, quando entrou o Covid, afetou muito. Então, algumas empresas saíram daqui, porque imagina, você vai pagar um escritório em Berlim, vai pagar um escritório em Montreal, o custo é muito É, alto. com Então, então certeza. vamos fechar Montreal e vamos ficar em Berlim só. Isso aconteceu e isso me afetou, que eu acabei sendo desligada, né? Foi chato. Mas assim, vamos E lá. não é da Covid, né? Que tava tudo uma É, mudança louca. mas aqui o mercado é bom, assim, no geral, sabe? Quando você tem a experiência de fazer, tipo, eu sou criativa, eu faço, eu monto, eu faço layout, eu faço coisa digital, eu faço coisa para web, de web tem muita demanda, assim, eu vejo muita demanda para web, Web UI, designer, UX, não. web, essa parte do web tem muito. Só que assim, a língua. Então, assim, esbarrou na língua, você vai ter problema. Tanto que hoje eu estudo francês, eu ainda não falo francês para falar super bem, para, sabe, tipo, tá no ambiente de trabalho, não sei o quê. Ó. Sim, é. Se eu preciso comprar na rua, eu consigo. Mas, assim, se eu preciso estar numa reunião, eu Mas falo algo inglês. mais, né? Aquela conjugação de É, verbo em francês que é super difícil. é, é complexo. Então, para mim, hoje, eu trabalho em inglês. A minha empresa, na primeira empresa também, eu trabalhava em inglês. Hoje eu trabalho em inglês. Que Mas, era assim, alemã, né? Que era uma empresa alemã. é, Isso também é interessante então, por mencionar. favor, não fale É, alemão comigo, fale inglês. Mas, assim, era bem complexo você não ter as línguas. Se você já tem a habilidade, investe em aprender a língua, Meire, isso. porque se você vem sem a língua, é bem problemático. Porque imagina, ainda mais É. a gente meio que tem que entrar, às vezes a gente vai entrar em contato com o cliente, no meu caso eu tenho que falar com o dono da empresa, que é quem aprova o que eu faço. Eu tenho que falar inglês com ele, sabe? Então, Sim. é um pouco Então, complicado. e A tem uma língua coisa pesa. interessante, tem uma coisa interessante dos idiomas que a gente sempre fala. O Quebec, ele fica no alvo aí do pessoal falando mal, porque, Eu sei. inglês é francês, eles mudam muito, mas na verdade isso pode ser uma vantagem, porque você, no começo, pesado, né? Você ter que sair do zero e ainda ter a preocupação de dois idiomas. Mas a área de TI, eu acho que é uma das exceções aí que elas encaram bem o profissional que fala inglês, mas fala inglês, não é se vira no inglês. Né? Eu Porque tipo, o acho que problema de se virar é que você precisa entender a ordem, sabe? Tipo, o que eu tenho que precisa se fazer? comunicar e comunicar bem, porque você vai É isso. receber um bom salário para se comunicar com o teu chefe, com o cliente. Então, eu Exato. acho assim, eu sempre dou a dica o seguinte: você já está, sei lá, 2 anos, já está num nível intermediário de inglês, é da área de tecnologia, força mais o inglês. Vem com o intermediário É, avançado no inglês. sim. Você vai começar a estudar idioma do zero. Você não sabe nada de inglês, nada de francês. Vai para o francês. Exato, Sabe? vai para o Porque francês. É, do zero eu prefiro fazer francês. Agora, se você já vem com inglês há muito tempo, aí faça um intensivão de inglês para que você chegue com inglês bom. Né? Porque quando exato. você chega mais ou menos no inglês, um pouquinho no francês, é aquele meio a meio que não vai te servir muita coisa, porque você não É, vai conseguir exato. se comunicar bem, né? Exato. Essa é uma questão que eu vejo, às vezes, muita gente fala assim, olha, mas eu não me incomodo, de repente, de trabalhar no mercado, de trabalhar numa loja. Mas o problema é que Mas esses são os precisa. piores, porque você tem que falar com o cliente. E como que você não vai É, falar com o tem que cliente? Você falar. vai virar as costas e deixar a pessoa falando, sabe? Não dá. Fala português, não Ai, fala desculpa. português. Bem Eu por acho aí, isso assim. muito legal. Fala, Priscila. Não, Você não, pode ir, chegou a pode ir, porque trabalhar. é bem por aí. Oi. Eu acho interessante. Eu sempre falo do francês, né? Porque o francês eu acho que no começo você engatilha mais no francês. Ele é muito difícil para Uhum, ouvir, para falar, mas, por exemplo, se você se arrisca vem fazer um college em francês. Você se vira nas aulas, porque a aula vai ter a parte visual, né? Não vai ter uma sim, designer ali, mas vai ter uma professora com PowerPoint. E sim. aí você consegue ler francês. E com o tempo você vai acostumando o seu ouvido. E o Uhum, francês, para alguns trabalhos, por exemplo, se você tem que não está vindo com muito dinheiro, vai ter que, enquanto está estudando, trabalhar em alguma coisa que ainda não seja da sua área.
você com o francês, você ainda tem uma simpatia maior, você abre as Sim, portas. Então, sim, igual com você falou, vai certeza. trabalhar na Dolorama. Se você fala francês, é melhor do que falar só inglês, a não ser que seja uma região Exato. anglófona e tal. Então, talvez se você vem do zero, o francês é a melhor opção. Se você já tem um inglês bom e já é da tecnologia, aí melhora o inglês e aí aqui você faz a sua Sim, francização, como você está fazendo, né? Que foi exatamente, exatamente. justamente a estratégia. Eu acontece comigo parecido. Eu trabalho com educação internacional e eu fui num encontro de colleges francófonos. E Que aí eu legal. peguei, eu também não falo muito bem francês, não. Agora que eu tô tentando melhorar meu francês, e aí eu pensei, pô, os colleges são francófonos, eu já sei como é Quebec, então eu gravei algumas coisas que eu queria falar em francês para dar aquela bem-vinda. Então, nossa Hum. empresa, tudo em francês. Aí quando vinha as perguntas, eu já perguntava, posso mudar para inglês? É a Que é o técnica que meu a gente caso, usa, sabe? não é, Priscila? Eu sempre falo, a minha brincadeira é, tipo, eu vou comprar sorvete. Se a pessoa pergunta assim, tá, não tem o sabor que você quer de menta ou de Twix com chocolate É, belga? Eu vou ficar olhando pra cara da decora, pessoa e falar, fala inglês, por favor. E às você vezes vai, não é você por mal. memoriza, você memoriza É, o eu quero sorvete em francês. Quando a pessoa te pergunta qual sabor, aí você fala, aí vai ter pronto. que ser inglês. E aqui tem uma coisa muito característica que é o seguinte: quando você está em Montreal, você vai ser atendido em inglês, sabe? Se você tem a questão da língua. Você O vive problema em é, inglês. você vive em inglês, que é o meu caso. Tipo, eu vivo em inglês, eu resolvo minha vida em inglês, eu vou nos médicos, faço tudo. Cara, você saiu de Montreal, você chegou em Laval, você saiu um pouquinho daqui, tipo, a gente foi pra praia hoje, por exemplo, saiu já era. Ai, que Já delícia. era, porque É, não é que a pessoa tenha má vontade, é que ela não sabe. Então, assim, não é que ela vai falar exatamente. inglês ali e vai tentar te ajudar, mas ela não sabe. É Então, que eu falei, a tem essa área de questão da língua. tecnologia. A Rosane deu o exemplo do garçom também, né? Que não dá para trabalhar de garçom se Não, você não sabe pelo menos o idioma para entender o que a pessoa quer. não, vai ter que ir E trabalhar na cozinha, né? exatamente. E ainda na cozinha, né? Ainda também as espécies de língua. Eu acho interessante esse negócio de a gente estar falando de língua, porque é uma questão muito importante em Montreal, que é bilíngue. Aí, como você falou, a Uhum. área de tecnologia, como a demanda está muito grande, eles não vão perder o profissional que fala inglês. Eles gostariam de alguém que falasse francês, mas pô, o cara tá com um currículo bom, com uma experiência que não encontra aqui e fala inglês, Uhum. ah, então venha, venha e vai fazendo É, francização. é Agora, assim, outras áreas é, não são assim. Eu vejo muito, por exemplo, a depende, área né? da saúde, as enfermeiras Não, não têm que dá. fazer prova de Mas, francês. mas o seu paciente vai falar francês. E você vai falar o quê? Você não vai responder o pobre Exatamente. paciente? É. Não, Então, a é isso. tecnologia é uma extensãozinha aí do inglês Uhum. pela demanda, eu acho, pela exigência do mercado. Então, eu falei, se já tem inglês, continua no inglês e vem e tenta. E se joga aqui no Canadá que vai ter oportunidade. Mas não esquece de fazer a francização. Não Não, não esquece de estudar o esquece. francês. E não esquece É. de chegar com bonjour. Para abrir sorrisos, tem que chegar Sim, com sim. bonjour, não é? É porque quando eles falam bonjour, hi, pra mim é uma opção. Escolha sua língua, sabe? Aí você já dá um hi e aí já começa a falar com a pessoa e tudo funciona, né? Já Mas sai, é já bem por aí, sai. assim, a questão dos idiomas. Assim, eu diria que, assim, é porque eu tenho um caso do meu marido, porque ele se deu muito bem, porque ele falava Inglês. francês. Então, Ah, você porque tem falava coisas. francês. É. Você Exato. viu Onde que ele trabalha. Oi? ele é de tecnologia também, Pri? Ele é quase tecnologia, ele trabalha com e-learning, na verdade. Mas Telecom é uma parte que é educação, tecnologia. Ele está no meio, na verdade. E tá ele no conseguiu um meio. emprego que ele Legal. trabalha numa empresa, numa universidade aqui que é anglófona. Mas a gente tem certeza que um dos fatores de fazer ele conseguir era porque ele falava francês. Então, a gente sabe que por É, mais que ele não use, é necessário saber que ele fala. Então, isso é mega importante, entendeu? Talvez se eu já falasse inglês quando eu comecei a procurar emprego, eu tivesse muito mais opções de empresa do que eu
que eu comecei como é que eu posso falar? Filtrar, né? Tá. Eu comecei a aplicar para empresas que estavam em inglês o anúncio. As próprias entrevistas, né, vão. Sim, as Eu próprias conto bastante. entrevistas. Na segunda-feira, o meu esposo também veio aqui falar com a gente e eu conto um exemplo dele que ele teve que estudar francês para entrar dentro da tecnologia, ele já tinha um básico de inglês. E aí ele fez por fim, ele fez a entrevista toda em francês. Ele passou na entrevista, foi contratado e o primeiro cliente que colocaram ele foi um cliente anglófono. Foi a Tá ótimo. CN. Ou seja, a entrevista eles podiam ter feito em inglês, já que eles sabiam que a pessoa ia ser mandada para um cliente anglófono. Mas eles fizeram questão da entrevista em francês. Então, isso acho que a gente tem dificuldade no Brasil de entender o que é o bilinguismo. É isso. Sim, é isso. É isso. É isso. É É você por aí. uma hora francês, uma hora inglês. Então, mesmo o pessoal de tecnologia, Quebec tem muita oportunidade, tem muita área, tem muita demanda. A Pri, vamos falar um pouco mais da maternidade também. É uma província super familiar que te dá ótimas condições, mas é bilíngue. É bilíngue. Não, Não é tenha bilíngue, é preguiça de bilíngue. estudar idiomas. Não tenha preguiça Não, de não, estudar não dá. idiomas. Não dá, não dá, não dá. Não é uma coisa que dá pra você protelar muito, assim, sabe? Vai e aprende de uma Vai vez que que vai pode. ser melhor pra sua vida, assim, tipo, aceita que dói menos, sabe? É Aceita que dói verdade. menos, Vai nesse grupo, exatamente. Ô, Pri, e uma pergunta, aproveitar que você é a única convidada que a gente tem que fez college, então eu vou fazer umas perguntas sobre a sua vida de Sim. estudante. Como que foi assim o seu projeto? Você queria sair do Brasil ou queria vir para o Canadá? Ou o Canadá apareceu do nada? Como que foi? Então, 2 anos antes, a gente veio pra cá em agosto de 2019. 2 anos antes, eu tive aqui com a minha mãe. Em Certo. 2017, eu tinha vindo em 2016 com meu marido durante o inverno. A gente veio em fevereiro, mais ou menos, para ver qual é a do inverno. Isso que eu Porque, falar, mas já vinha com propósito, né? Porque vinha no não, inverno canadense, então, não é nem que ninguém vai tirar as férias passar frio, né? Mas a vai gente para meio que fez isso, Bariloche. assim. Casais estranhos, assim, a gente meio que fez isso. E daí quando a gente veio, a gente descobriu que era, como é que eu posso falar? Morável, né? A gente pensou um Morável. pouco, falou, ó, O é Davidson está frio. fazendo exatamente a pergunta. Então, é É muito frio. morável, Davidson, é morável. Então, assim, porque assim, eu era turista, então eu tava andando na rua, eu tava vendo como é que é a cidade, o que que tem, o que que a gente vai fazer, onde é que a gente vai comer, como é que você pega ônibus no inverno. Tipo, cara, eu moro no Rio de Janeiro, eu nunca peguei -20 no Rio, pegava 15 graus e tava morrendo de frio. Então, assim, Imagina. a Nunca gente pegou meio que zero, veio. nunca pegou zero. Não, não, eu até peguei, porque tipo, eu já tinha viajado pra Argentina, tinha ido pra Bariloche e tal, mas acabou, eu nunca tive bota de inverno, gente, pelo amor de Deus. Usar 2 casacos pra mim não existe. E aí a gente veio e a gente falou, ok, é morável, não é possível, é legal, a cidade é linda e você tem muita atração turística, você tem muita coisa para passear, mesmo no frio, No sabe? inverno, inclusive, né? Eles Você fazem tem muito atividade, evento sim, justamente para ter atividade no inverno. sim, gente. E você tem muita coisinha, assim, você tem vários eventos que você vai se divertir, que você leva as crianças e tal, então a gente falou, legal. Aí 2 anos antes, que eu falei, né, eu vim primeiro com meu marido, depois eu vim com a minha mãe para melhorar o meu inglês. Então, eu já falava inglês, mas eu precisava de autonomia para me virar. Eu já Então, eu estava vim, já exato, eu flertando já tinha totalmente ali, com o Canadá. exatamente, vou ali. Aí eu fiquei aqui 3 meses estudando inglês full time. Voltei No falando bem inverno? melhor. No inverno ou Não, no verão? não, não, chega de inverno. Eu vim em setembro, eu fiquei de setembro a novembro. Eu vim de final de agosto, setembro, fiquei até novembro. Eu lembro que eu passei o Halloween aqui, então foi Que é muito início legal, de né? O novembro. Halloween é muito bacana. Esse ano eu vou enfeitar minha É, casa aqui. pois é, porque sem Covid você tem evento na rua, né? E isso é muito legal. E daí, quando a gente veio e tal, voltei pro Brasil, continuei minha vida lá. Quando chegou em fevereiro de 2019, meu marido foi demitido e ele trabalhava numa empresa há muitos anos e tinha um excelente Pegou uma salário e boa tal. decisão. Pegou uma boa rescisão e aí eu falei, ó, é o momento da gente sair fora. Porque assim, pra mim já não dava mais dando como fotógrafa. E aí que a gente veio com um projeto, tá, e como é que a gente faz? O que a gente quer que eu vou estudar? Quem vai E aí estudar? foi a sacada do designer gráfico que te abriu Foi a porta. sacada, foi a sacada do design gráfico e também teve uma outra sacada. Por exemplo, a pessoa que fala melhor a língua ou as línguas venha trabalhar.
E isso foi assim, ó, porque assim, no início, quem ia trabalhar, quem ia estudar era meu marido. Só que a gente conversando com as outras pessoas, a gente pensou, cara, não vai rolar, deixa que eu estude inglês e você procura trabalho, porque você já tem as duas línguas muito boas. Exatamente. Isso é uma dica É, importante. A foi. pessoa que vem estudar, geralmente, o pessoal pensa na dificuldade de estudar num outro idioma. E aí quer botar a pessoa que fala melhor para estudar. Não, ao contrário, tem que ser exatamente o contrário. A pessoa que tem mais É, habilidade com o idioma tem que vir para ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Ou exatamente, a porque pessoa que tem uma área boa, por exemplo, de repente é uma pessoa de exatamente, tecnologia e aí bota o outro para estudar. exatamente. Então, foi exatamente isso que a gente pensou. Só que no meio do processo, a gente começou esse processo em março e foi não, peraí, abril. Eu sei que a gente chegou aqui em agosto, então abril, maio, junho. Foi um processo assim, a nossa migração durou, sei lá, 4 meses, foi muito rápido. Só que quando a gente aplicou, eu descobri que eu estava grávida. E agora? Como é que, porque a questão para quem está vindo para o Quebec, não tem saúde pública para estudante, você tem seguro-saúde. Então, no meu caso, eu já estava grávida quando eu contratei o seguro-saúde. Então, o parto do meu filho teve que ser pago. Eu tô com uma aluna É, nessa situação, depois de sabe, bater um papo com você, ou dar teu sim, contato, se você permitir. Ela tinha claro. fechou a matrícula com a gente. Num Uhum. dia, no dia seguinte, ela fez teste de gravidez e deu positivo. E aí ela teve que adiar um pouco os planos, porque eu expliquei justamente isso para ela. Se ela já está grávida no Brasil, o seguro de Seguro não estudante cobre. não cobre. É. Não cobre. Eu vou falar que eu E pesquisei, foi tem muita um coisa. outro cliente legal, eles até estavam aqui recente, que eles fizeram, ele que estava vindo estudar, né? Então eles vieram, logo que a nenê nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, por sinal, Uhum. logo que a nenê nasceu, já empacotou toda a nenê e veio para o Canadá. Então ela nasceu no Brasil, mas está sendo criada aqui no Canadá. Eu acho que isso também é uma boa. É uma boa também. Porque na verdade foi até bom a gente não ter feito isso, porque meu filho nasceu em janeiro. Em março fechou tudo por causa do Covid. Então, Eles certamente, não entre iam janeiro e março, conseguir vir. a gente não teria tempo de tirar a documentação dele Exatamente. para vir. É. Mas, enfim, entre mortos e feridos. Oi? Não, eu ia perguntar só uma curiosidade: o parto é muito caro? 15 mil dólares. É Então, caro. rapidinho sobre o parto. 15 mil dólares, porque eu tive uma cesariana e eu fiquei 2 noites no hospital. Cada diária do hospital tá na casa dos 2 mil e poucos dólares, mas você paga para você ir pro bebê. Dá para mandar o bebê embora, sabe? Então você paga pros dois. No segundo dia eu me dei alta e vim pra casa, porque eu já tava bem. Que elas queriam que eu ficasse. Você paga pro bebê, por que tem que pagar no hospital? Como assim, né? Mas enfim, mas é todo o processo, sabe? De pagar, ai meu Deus, como é que é? Pré-natal, essas coisas. Foi mais, tá tudo incluído nesse preço no final, mas no final, o custo do hospital, eu parcelei. Então eu pago até hoje. Eu Tá pago 500 pagando. dólares, Né? assim, Tá tô trabalhando, pagando. tá Tá bom, ganhando seus tô dólares. pagando e Legal. tá Não, ok. isso. Tá A ok. gente podia depois, Priscila, você topar fazer uma live sobre isso, né? Igual até o caso dessa minha aluna. Muita gente tem essa dúvida, porque a gente tá vamos falar, mudando um pouco de assunto, mas tem aquele pessoal do Brasil que eles querem ter filho em Miami, né? Tem um pessoal que vem ter o filho propositalmente nos Estados Unidos. E o Canadá, ele, né, é um pouco diferente. Agora a Camila colocou aqui, ó, é grana. Né? Apesar É que caro, é Miami caro, também é é, caro. lógico. Miami Miami é também é. mais, já descobri, Miami é muito mais. Miami é mais, né? Exatamente. Então, de repente, até é viável, né? Você ter o filho aqui. Só que eu acho que prefiro investir num college. Ter o filho no Brasil e investir esses 15 mil num college, né? Ou um É pouco caro a mais. brincadeira. Mas Sabe que... assim, é Fala, fala. pagável, sabe? O lance é quando você começa a ganhar dinheiro aqui, você fala assim, eu não tinha Poder essa de grana guardada compra do comigo. Canadá, exatamente. A Rô perguntou aqui sobre os caminhos do designer e se tem uma ligação com inteligência artificial. Tem, né? É, depende da Design área que você tá. Sim, sim, tem, mas depende muito da área onde você tá, assim. Porque existe uma coisa aqui que é assim, quando eles te contratam, eles querem saber exatamente o que você sabe fazer. Tipo, no meu caso, olha, eu fiz testes, eu fiz 3 testes, assim, eu tive que ir na empresa explicar o que eu fiz, como é que você fez essa imagem, e eu explicando, eu fiz assim, coloquei essa leia no Photoshop,
Porque, assim, eles queriam saber o seguinte, essa pessoa sabe fazer? Porque quando eles mandam um teste pra gente... Todo mundo de tecnologia está falando exatamente isso, que as Jura? entrevistas aqui Ai, meu Deus. tem que mostrar que Mostrar. veio. É, Na porque, hora assim, ali. pra não ter aquela coisa do, por exemplo, eu não entendi a língua, sabe? Caramba, ela fez uma pergunta que eu disse sim, mas era não. Não tem isso. Então ele vai virar para você, no meu caso. Eles me mandaram uma imagem falando assim, olha, Priscila, eu quero que você faça isso, isso e isso nessa imagem. Troca a cor da parede, coloca um objeto na mesa, faça uma sombra, corrija. Não, sério, literalmente isso. Não, Eu fiz e imagina o mandei de estresse, volta. né? Porque por mais que Não, você ok. saiba, o que teu chefe, teu futuro chefe, se Deus quiser, É, vai estar não, ali na foram dois. orelha. Eu Não, já mas fico primeiro, tensa. eles são super abertos, sim. Primeira coisa que eles fizeram foi, eu apliquei pelo LinkedIn, tá? Se alguém procura emprego no Canadá, procure no LinkedIn, tá? Melhor caminho, Entendi. assim. Boa dica. Daí, Isso. eles falaram comigo e, ó, tudo bem, a gente gostou, a gente vai te mandar um teste. Ok, me mandaram pro meu e-mail, eu fiz de casa. Então, geralmente tem empresa que te pede tempo. Olha, você tem que fazer isso em meia hora. Você tem que fazer isso em uma hora. Você me diz cronômetro e me diz quanto tempo você levou. Porque eles querem saber se você sabe usar profissionalmente ou não, entendeu? Você vai ficar procurando tutorial na internet. Então, eles me mandaram, pediram para eu marcar meu tempo, eu mandei para eles e eles foram e falaram, ok, esse teste você passou, vem aqui, explica pra gente o que você fez. Eu lá com a folhinha explicando. Depois disso, ela falou, ok, muito obrigada, vamos entrar em contato. Aí, de novo, mandaram outra mensagem pelo LinkedIn e falaram assim, agora você vem fazer um teste aqui. E eu fui lá no computador deles e tal, usando e tal, fazendo. E mostrei, ó, aí, é isso que eu sei fazer. E foi assim. Caramba, pesado. O pessoal de É. TI, ontem estava a Marina, que até te conhece por causa A da Marina. maternidade, Uhum. e ela estava justamente explicando que quando ela fez o teste, o dela era BI, né? Então ela estava usando o Power BI, e aí eles fizeram praticamente igual o teste de design, porque também é uma coisa de visualização. Uhum. Então eles deram lá um tema e ela teve que fazer todo o Power BI em casa, igual você falou, de casa, mandar e depois explicar como que fez. Então é bem comum esse teste prático, né? Então isso, Sim, ou seja, isso é uma dica muito importante, porque às vezes a gente pensa assim: eles não vão ligar para o Brasil para saber o que eu fazia no Brasil. Né? Porque aqueles ligam, eles podem usar a referência, mas aí você fala, vou botar aqui no meu currículo que eu sei fazer isso, porque eles não vão confirmar no Brasil se eu sei fazer mesmo, se eu trabalhei com isso. uhum. Só que a questão é essa, eles não vão ligar no Brasil, eles vão mandar você fazer na hora, na entrevista. Mas eu vou te falar, tem dois lados, tá? Por exemplo, no caso do meu marido, ele não tinha como fazer um teste, porque é muito mais complexo o que ele faz. Mas pediram a ele que ele indicasse duas pessoas, gente, que falasse que, obviamente, né, que falem inglês, que escrevesse uma carta de recomendação, tá? Então, assim, você imagina, a gente que tá no Brasil, muitas vezes a gente não tem, tipo, quem é que tu conhece que pode te fazer uma carta de recomendação em Não, inglês e com quem é nível... técnico, né? Quem é técnico que possa fazer uma carta de recomendação. Exatamente. Isso Isso... também é legal mencionar, que a gente acabou não comentando nenhuma dessas lives, e realmente eu sei também que funciona assim, Uhum. que é a referência, né? Eles pedem referência. Referência. E eles confiam muito aqui, né? O valor da palavra, coisa que no Brasil a gente tem, Uhum. infelizmente, a gente tem perdido muito, mas Na aqui palavra. eles confiam, ou seja, quando a pessoa te liga para saber se a pessoa tem essa referência, você vai dar referência, você está colocando a sua palavra em jogo, né? Você fala, não, eu tô. Que é Exatamente. legal porque casa, não sei se você teve tempo de assistir, mas depois dá uma olhada aqui. A Bianca, ela acabou de falar com a gente. Eu tava E ela vendo. também é tecnologia na Prefeitura de Montreal, e ela falou que isso é legal, porque hoje a Prefeitura está com um programa de apadrinhamento, ou seja, ela vai apadrinhar a pessoa, vai trabalhar junto e ela vai ser a referência, né? Uma Ah, que referência legal. verdadeira. Então, isso é Uhum. como fala, é uma forma de entrar no mercado que o Canadá está dando no nosso colo, né? O Quebec. A gente tem que falar bem do Quebec, porque É, você fala mal do Quebec. O é, Quebec está dando no seu colo. Isso é aqui muito tem os legal. problemas, mas todo lugar tem problema. Então, assim, você escolhe com que problema você quer conviver, sabe? Eu prefiro conviver com os problemas daqui que com os problemas do Eu Rio. também. Eu Então, fiz é meio igual que isso. você.
Eu fiz igual você, eu gosto muito do Brasil, até eu sempre falo isso, eu sou a fã do Brasil, tanto que chega no inverno eu adoro dar aquela fugida para Bahia. Eu sou de São Paulo, mas eu amo a Bahia, de coração, assim. Eu falo que eu tenho dupla cidadania, porque eu Hum, casei com um baiano, então aquele pessoal falava, vamos separar Sul e Nordeste, eu falei, para mim tanto faz, porque eu tenho cidadania dos dois. Assim, eu gosto muito do Brasil, mas tem N problemas. Aqui eu hum, não busquei o Jardim do Éden. Aqui eu não. sei também que tem muito, como você acabou de falar, né? 15 mil de parto. Eu tive também um problema de. O Davidson é paulista também de Guarulhos. Eu sou do ABC, Davidson, estamos ali perto. E aí eu quebrei meu pé aqui. Então, qualquer dia a gente vem falar da saúde, que é outra curiosidade que o pessoal tem Sempre bastante. chora, E né? eu vi Sempre que vocês chora. estavam no grupo a gente tem um grupo Hum, das lives dos palestrantes e eu sempre vi chora. rapidinho aqui no intervalo que vocês estavam falando justamente de saúde. Então vamos deixar essa live alinhada aí para a próxima também. E aí eu pensei, eu falei, pô, quebrei meu pé também. O seguro cobriu, porque o meu foi o pé, né? Que bom. Então, e foi um acidente de fato. E só que eu via os boletos chegando, apesar do seguro estar pagando tudo, 8 mil, 9 mil dólares, fisioterapia. Então, tem muita gente que vem, acontece um problema desse, se frustra com a saúde, se frustra porque tem que falar francês. Quem nunca, né, chegou aqui no Quebec e começa a ter a dificuldade, que cai no que o Valmir Da estava língua, falando, é. né? A área de tecnologia é muito boa, mas você tem que estar preparado, porque não é tão assim, e eu sempre repito, às vezes tem uma vaga e não é porque a vaga está aberta que ela vai empregar o menos pior. Não, Ela vai não. procurar o bom, o melhor, Ele vai senão a vaga procurar a continua pessoa que aberta. caiba naquela vaga. Se você tá, eu acho que eu É, passo, você não vai entrar. Não. exatamente, isso é muito interessante daqui, É. porque aquela coisa não é urgente. Assim, é urgente, né? Porque aqui tudo é manque de personnel, né? Tudo você vai falar, não tem gente para te atender, não tem isso. Mas eles Paciência, também não, exatamente. eles não usam aquele ditado, se não tem cão caça com gato, eles não Não, usam. não, não. Se Isso eu você vejo é uma... muito bem onde eu tô. Onde eu trabalho hoje, era uma equipe de 3 pessoas, o marketing, né? Que eu tô dando marketing. A Sim, pessoa que era minha chefe saiu, arrumou outro emprego, foi embora. A minha pá, que era outra design gráfico, estava grávida, saiu de licença maternidade. Eu tô eu tô trabalhando sozinha. sozinha. E assim, e eles falaram assim pra mim, a gente não tá achando pessoas para trabalhar com você, Se vira, Priscila! mas fica tranquila, faz tudo no seu tempo. Eu falei, pode deixar. Isso Gente, olha que a só, gente está eu, falando. eu penso assim, eu penso pelos dois lados, tá? A área de marketing é muito bem remunerada aqui. Isso é uma das coisas que me faz pensar assim, se não, mais pra frente, de repente, não vale a pena ter alguma especialização em marketing, porque é muito bem pago. É Tá? E muito eu, bem sozinha, pago. muito bem remunerado. Eu tô com 1 ano como design gráfico, gente. Eu Olha tô que trabalhando, eu legal. tô um bebê. E eu tenho oportunidade de ficar sozinha numa área fazendo tudo. Isso é maravilhoso pra mim. É É, muito é, legal. E no é seu tempo, né? cansativo. Porque também não tem Exatamente, aquela no meu pressão tempo. louca do Brasil de cliente, de economia. Eles respeitam o verão. Nada me Né? abala. Exato. Isso é muito legal. E isso é um Nada dos me pontos abala. que muita gente também quer sair do Brasil, que é essa qualidade de Uhum. vida, né? Porque a gente cansa da chibata nas costas constantemente. E eu vejo uma diferença grande aqui do mercado, não só de tecnologia. Aqui nós temos menos medo, vamos dizer assim, porque no Brasil a gente criou aquela posição de chefe, de gerente, até por causa da competitividade, né? Um país como o Brasil Uhum. sempre tem alguém que te substitui, Sim. né? Rápido. Diferente daqui. Rápido. E aí É. nós criamos essa coisa de mercado de trabalho do chefe, mulheres inclusive, de às vezes até relevar um assédio porque não quer perder o emprego. E aqui não Uhum. é assim, né? Aqui, bom, assédio a gente nem precisa falar, que a gente sabe o que causa aqui, né? Se você tiver Sim, qualquer sim, sim. Coisa problema disso, séria. É. isso é coisa séria, exatamente. Uhum. E também você tem uma abertura de. Porque eu acho interessante, aqui o chefe não é uma pessoa. Tem também, né? Mas não é aquela pessoa que começou de estagiário e foi crescendo, 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 e a empresa dá o cargo de chefia para remunerar. Não, o chefe é aquela pessoa que tem aptidão para ser chefe. Exato. Às vezes, né? Porque aqui falta um pouco pessoal Uhum. também. E aí você Mas tem ok. uma. É. É,
você tem uma linguagem com eles. Fala, ó, isso aqui não sei fazer, porque eu não estou sendo paga para fazer isso. Né? Então, como você falou, você está sozinha na sua área, mas eles também não estão te cobrando para fazer o trabalho dos outros. Né? Não, não, e tem coisa honestamente que eu nunca vi na vida, assim, que eu bato lá, às vezes eu pergunto para as pessoas, mas É, ninguém viu isso, quem sabe como é que faz? Porque, assim, a gente também exato. não é bobo, né? A gente sabe se virar. Então, É, ainda bate mais uma coisa aí brasileiro, que né? você. Acostumado Pois com é. dificuldade. A gente sabe se virar. Só que, assim, muitas vezes eu vou pedir ajuda para os outros setores para falar, olha, eu não conheço, eu não sei, eu não vi, E tudo bem, nunca vi né? E isso tudo bem. antes, É, e tudo bem com isso. e funciona, e muita gente te ajuda, assim, pelo menos não, onde eu É, tô, tá? Eu sei que tem empresa que vai ser muito mais competitiva do que isso, que muitas vezes as pessoas não vão querer te ajudar, mas aonde eu tô tem esse clima, assim, então se eu preciso de olha que alguma legal. ajuda, sei lá, tô É, lidando com um produto novo, com uma coisa diferente que eu nunca fiz antes, eles vão me ajudar, entendeu? Eu sei que se eu pedir, legal. tô lá correndo, chorando, eles vão me ajudar. Isso não é um problema. Agora, uma coisa que eu reparo muito aqui é que eles respeitam muito a hora, assim, eu trabalho de 8h30 às 5, e eu trabalho na empresa. Até a pergunta Então, da Rosana, perguntou se é, aqui tem hora é isso que eu ia extra. falar. Eu não tenho hora extra, na verdade, mas eu também não fico fora do meu horário. Se eu ficar lá 5 e Termina 5 é porque eu amanhã. estou fazendo alguma coisa pessoal. E se me É, mandarem um e-mail no final do dia, eu vou falar ok, amanhã a gente conversa. amanhã eu respondo. E isso, É, isso também é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem umas mentorias aí que fala sobre o mercado de trabalho e tal, e eu comento que o fato de você estar disposto a fazer hora extra, tampouco é algo muito positivo de falar na entrevista, igual no Brasil. Porque no Brasil a gente fala, olha, se precisar viajar, se precisar ficar fora do trabalho, eu topo, hein? Porque a gente acha que é um plus, né? Aqui não, aham. aqui é do tipo, por quê? Você está dizendo que você não vai conseguir fazer seu trabalho no horário É, normal, né? É é, mais ou menos isso. Ou é então você mais não ou tem menos assim. família, você não dá atenção para sua É porque aqui família. eles meio que não nunca me perguntaram, sabe, se eu faria hora extra. O que tem onde eu trabalho, pelo menos, é um evento benevolente, de Voluntariado, caridade, caridade. voluntário, é É, voluntário. que eles vendem, eles fazem venda de produtos que estão no estoque que não foram vendidos e que é um final de semana. Opa! Já Não, isso é vou legal. pilhar a É legal casa. para quem quer comprar móvel com preço bom, é bom. Mas aí, Parece que assim, tem uns é móveis legal. super bonitos. Assim, e a doação pro Hospital do Câncer, sabe? O Hospital do Câncer Infantil. Então, cara, tipo, é uma boa causa. Vai lá trabalhar no final de semana. Aí é Mas, legal, porque assim, aí é é um por voluntariado ano. e é bem legal também, valorizado É. aqui, né? Sim, Isso é sim, isso é bacana. valorizado. Mas é um evento da empresa. Então, assim, nesse caso, a gente não ganha. A gente ganha comida, a gente ganha não sei o quê, a festa, mas, assim, Mas não aí é é um pago, porque é voluntariado. um voluntariado. É, Mas, assim, hora extra eu nunca cobrei, porque eu nunca fiquei depois do horário. Bateu o meu horário, eu vou e embora. nem tem necessidade, né? 5 horas, tô fora. Pri, uma Hum, pergunta, eu não sei como que funciona exatamente a área de design gráfico, mas a gente sabe que assim, as outras áreas de TI, ela tem alguma, tipo, programação, ela tem várias ferramentas. Design gráfico tem alguma, tipo, eu não sei, vai Microsoft, Adobe, que é interessante saber assim que o mercado de trabalho pede muito, sim. ou é bom saber tudo? O que que você pode falar assim dessa parte mais Assim, técnica? depende muito de onde a pessoa está focando. Eu vou falar no meu caso, que é produção de imagem. Eu lido muito com Photoshop, basicamente Photoshop, eu uso Photoshop o dia inteiro, tá? Photoshop é Então, Adobe? Adobe, né? Adobe Photoshop, sim, pacote Adobe, basicamente. Photoshop, Tá. InDesign, Camera Raw e... Deixa eu pensar, o que mais? Lá eu só uso esse, basicamente. O pacote. E ele, Photoshop e Camera Raw, porque é o que eu uso o tempo todo, porque eu recebo uma foto, eu tenho que editar a foto, e assim o processo e acontece. é o programa que É, eles têm lá dentro da empresa. E Mas quando. você vê, Fala, desculpa, fala. você vê muita coisa assim, por exemplo, descreveu na vaga, vem descrito Corel, não no meu caso. Se for coisa de relacionada à engenharia e tal, Edição de talvez seja imagem. demanda de Corel. Pro meu caso, não. Entendi. É, muitas vezes vem descrito o que a pessoa tem que fazer. Então a pessoa tem que usar Porque o já é o que Photoshop. eles têm lá e eles precisam de alguém que continue fazendo aquilo. Exatamente. Então ele vai te falar, olha só, para esse cargo eu preciso que a pessoa tenha essa demanda, essa habilidade. Então, assim, você vai ter que usar o Photoshop em nível expert lá. Então você vai ter que fazer isso. É muito assim, sabe? De te direcionar para o que eles querem. Tanto E, que, e por exemplo, o college te dá uma noção de várias total. ferramentas?
Olha que Total. legal. Isso que eu ia falar. Era muito Olha. engraçado, porque assim, quando no college você aprende a trabalhar profissionalmente, tá? Então isso é o que eu te falei que é o mão na massa. Você vai entrar no college, ele vai te ensinar. Então tem aula, gente, que é assim, quem trabalha com Photoshop sabe, que você tem que organizar e nomear as suas layers de trabalho. Porque se outra pessoa abre o seu trabalho, ela tem que entender que raio você está fazendo ali. Simples, E é entendeu? importante, né? A É documentação importante. Então, assim, eu lembro que é, no college tinha, nas aulas tinha assim, olha só, a prova é isso. Se as leis vierem bagunçadas, vocês vão perder ponto por cada lei bagunçada. Então, assim, eles querem te doutrinar ali preparar, para você é, aprender a eles fazer. são muito práticos, né? Os colleges daqui Muito. são muito práticos. Extremamente, E extremamente, só uma extremamente. última pergunta, né? Porque você tem filho pequeno, a gente não quer tomar seu tempo. E a última pergunta que eu vou fazer vai ser um pouco técnica também. A mesma coisa, eu vou me comparar com as outras tecnologias. Eles fazem certificações. O Photoshop, o Corel, eles têm certificações globais ou o importante é você saber fazer e porque você vai ter que fazer a prova prática mesmo? Você acha que a certificação, se existe, é Assim, eu importante? acho que no meu caso, existe a certificação Adobe, sim. Eu já até tinha pensado em fazer. Quando eu não tinha emprego, eu tava falando, eu vou fazer e tal. Porque isso certifica que você é externo no negócio. Só que, na boa, eles não pedem. Não pega. Inclusive assim, se a pessoa tem muita experiência como design e fala bem a língua e tá vindo pro Canadá, cara, prepara teu currículo, modelo canadense, E bate se nas empresas, joga. vai nas empresas, LinkedIn, e você vai conseguir. Eu tenho certeza, sabe? Tipo, E tem, tem muita por vaga. ser uma área de a última, prometo que é a última, por Não, ser fica à uma área vontade. de visualização, tem portfólio? Porque na publicidade tem Sim, um pouco disso, né? Você tem que sim, apresentar o exatamente. portfólio. Então, para você, Exatamente. na área de É, design também. a própria Adobe, assim, ele te oferece sites como Behance, você tem como fazer um site seu com o seu portfólio. Pelo próprio site, quando você assina o Adobe, você tem acesso a essas opções. Então, assim, você monta tudo ali, porque, assim, o que é importante quando você vem do college é o seguinte, o college, como ele é muito prático, ele vai te dar o passo a passo. E o passo a passo, Uhum. eles aqui, gente, chega a ser engraçado, porque é literalmente o passo a passo. Pega o seu currículo e escreve o seu currículo. Depois a professora vai olhar e falar: isso você tira, isso você renomeia, isso você faz assim. E você monta o currículo no padrão canadense. Você tem entrevista de emprego no college, porque Olha é o que college. legal. Cara, é muito É, legal, porque é o college te treinando para uma entrevista de emprego, porque o college lida com pessoas de 18 É, anos. É isso, saudade de isso, falar, é entendeu? muito, isso é muito bacana você estar É. falando. A gente tem uma ideia. Eu sou da área Uhum. acadêmica lá no Brasil. Então, a gente tem uma ideia de college que a gente está estudando aqui, os colleges, tentando entender melhor, visitando. Mas, por exemplo, eu não estudei. Eu estou querendo estudar agora, até para conhecer melhor dentro da área de TI também. Mas isso é muito legal porque, meu aluno, teacher, quando você vai voltar a dar aula para os seus alunos? Agora eu só estou trabalhando com colleges, Alejandro. Então, aí o que acontece? A gente sabe, até pela venda, né, que os colleges, eles anunciam que são 80% práticos. E aí eu tenho acompanhado alguns clientes para conhecer vou falar até disso aqui, a Rosana está falando. Eu estou acompanhando alguns clientes para conhecer o prático. Então, eu peço para os meus alunos, eu falo, me manda a foto do laboratório, eles estão fazendo Uhum. usinagem, tratamento de água, me manda a foto que eu vou postar. Ah, E que eu acho legal. isso muito legal, porque a gente tem uma ideia, é mais para um Senai do que para uma faculdade, né? Eu acho que os colleges aqui, É. tanto as empresas buscam lá o aluno ali dentro, como eles têm uma obrigação, o college, de levar o aluno para o mercado de trabalho e não simplesmente de Sim. ter um diploma, né? Porque no Brasil a gente está vendo É. muito isso, de ter um diploma superior. Diploma você Aqui não faz não, nada aqui é com isso. para executar mesmo, é hands-on. Exato, exato, assim, é muito, muito prático, assim, eu lembro que eu tinha muitos projetos, assim, coisas legais, sabe, por exemplo, no La Salle, um dos projetos que a gente pegou logo no primeiro período era de fazer uns ícones que eles iriam imprimir para usar dentro do college. O ganhador ganhava $200. Eu fiquei mal feliz, porque era finalista, sabe? Não ganhei, mas era finalista. Então, assim, é Que legal, joia! sabe? É prática, é coisa de estar no mercado, é coisa de fazer material, é coisa de você ver a coisa acontecendo, sabe? De você Legal. participar lá das aulas de impressão, ir lá na gráfica, imprimir.
É mão Então, na isso é massa. bacana, porque nós temos muito colleges dessa área, ou seja, se a gente tem muito college é porque tem muita demanda, porque os colleges têm Sim. todo um estudo de mercado de trabalho. Então, nós temos, Uhum. igual você falou, o La Salle, que tem design de game, tem design gráfico, aí tem o TK, que tem design Uhum. de publicidade e comunicação. Aí nós temos os públicos, que tem design, design gráfico, que são Uhum. generalizados. E é o que eu falei, então tem muita demanda. E aí é bom saber, porque de repente a pessoa é publicitária, é da comunicação e tem vontade de entrar na TI, tá aí um bom curso, fazer o mesmo caminho que você fez. Sim. Vem com a tua experiência de publicidade, de marketing. Olha o Juliano entrando aí. O Juliano vai fazer também live amanhã, tá? Os palestrantes tudo participando aí. Amanhã o Juliano vai falar sobre a parte de gerenciamento de TI e toda a trajetória dele, que ele tá aqui, Priscila, Uhum. desde, nem sei, mas desde em 2000 e pouco já. Ele Ah, também que tá um legal. grupo, tá um grupo bem. Você é recente, de 19, tem o Juan que é recente também, mas tem uma galera aqui que tá das antigas, viu Montreal mudar, viu a comunidade Ah, brasileira crescer. Então, é legal isso que você está falando, assim, do college ser uhum. muito prático e, de repente, te ajuda a 2016, o Juliano, de repente te ajuda a entrar na Sim, área, no né? Se college. você é de É uma porque outra área que é assim, parecida, é porque assim, você, quem é o brasileiro que vem pra cá, o brasileiro vem tipo sangue no olho, sabe? Vem pra ir atrás e ganhar dinheiro. conseguir emprego, eu vou aprender esse negócio, porque não sei o quê. A gente vai pra isso, a gente vem pra isso. Mas numa turma de college, é gente do mundo inteiro. Então eu lembro que eu lidava com muito indiano, muito chinês. Cara, eu não sei, assim, sabe, os indianos vêm pra trabalhar, porque eles não têm muita grana, mas tem muito chinês rico, que, sei lá, vinha pra dominar a aula, É, sabe? Então, isso isso é muito, mesmo. essa diferença é muito louca, porque, tipo, tem situações que o cara que tá ali, o professor que tá ali, ele tá te ensinando, ó, mano, o mercado é esse. Mas de repente a pessoa que tá do outro lado não, tá, não quer saber É. isso, tá, Ó, tá o curtindo. Davi tá curtindo, tá amando a live da Patrícia, não, da Priscila, ele errou o Priscila. nome. É Priscila, que ontem era a Patrícia, hoje é Priscila. E o Davi é um cliente nosso de Angola, a gente tem ele e a Ai, que legal. Abigail de Angola, é profissionais super Ai, que legal. inteligentes, muito bem. Então, Pri, só vou comentar então agora. A gente tem vários colleges de design Uhum. gráfico. A gente tem a ajuda da Pri aí quando a gente precisar de alguma dúvida técnica, porque a Pri veio como estudante, hoje é uma profissional tranquilona, acaba às 5 horas o trabalho dela, foi pra praia hoje, Não, Pri? deixa tchau. Essa eu tô de férias, essa semana eu tô de férias, eu fui pra Ai, Praia de Mari, Oca. olha que delícia! Foi pra praia, curtindo. Não é praia, né? Eu fui pra uma praia de lago, mas é tão legal. É, não, eu também eu fui domingo, praia de Rio, cheio de mato, mas tá bom, não é um Rio de Janeiro, mas tá bom. Então, e a Rosane agora aqui na live que eu vi aí, ela acabou de confirmar que semana que vem a gente está querendo fazer, a gente está aqui nessa semana já pensando na outra. Uhum. A gente vai fazer uma semana de integração. Então, na segunda-feira eu vou participar de um outro canal falando sobre com uma professora de Uhum. francês. Aí depois a Rosane vai passar direitinho o calendário, mas vai ter uma profissional de RH que vai dar as dicas que você estava falando, da entrevista, do LinkedIn, que você falou que é Uhum. muito importante também. LinkedIn Vai eu caí. ter francês quebeca, né? O nativo, que é outro problema que a gente encara quando chega aqui. Então também semana que vem tá cheia de coisa boa. Só que tá ficando praticamente uma Globo. Cheia de Ah, que coisa legal. boa. Globo já tem tempo que não tem coisa boa. Isso aqui tá diferente da Globo. Muito bem. Pri, agora a Rosane falou e eu vou repetir. Você é 10, Ah, a gente querida. adorou a Obrigada. live com você. E quando quiser participar, quando precisar de alguma coisa, a gente vai correr atrás de você, viu? Eu tô te Com certeza. oferecendo o Pode. serviço porque eu sei que a gente vai correr. Eu tô com uma aluna que, aliás, eu tô com dois alunos que estão querendo ir para essa área de design gráfico. Então foi muito legal esse bate-papo, porque são coisas que eu vou passar para eles. Uma já está se matriculando no público, ela é da área de publicidade, da área de Ah, que marketing. legal. Ela vai ver E que é ótimo. Que, exatamente. Eu não a vi aqui, mas é a Cláudia, vou Uhum. falar para ela assistir depois. E o outro é um colombiano, que também está Ah, que vindo da legal. área de marketing. Eu falei desse curso, ele já amou. E agora com a sua É. live, que eu aprendi mais coisas, eu vou reforçar que é uma boa escolha para ele. Não, Juliano está é uma boa falando. escolha, é um bom mercado.
Ó, o Juliano tá falando, interessante falar da exigência do francês, mas na prática para TI não pega muito. É o que a gente estava falando, né? A Priscila Depende. trabalha em Depende de inglês. onde você trabalha. O cara é um bom profissional, tem um currículo bom e fala inglês, se comunica em inglês, o TI não vai perder. Mas Com se falar certeza. o francês é um plus, né? Uhum. Pri, Tem uma diferença. Deixa eu só fechar fala. aqui para falar Não, para você. Tem fecha, uma fecha, diferença que com é muito certeza. grande. Que é assim, eu fiquei muito restrita às empresas que só anunciavam vaga em inglês. Então eu sei que com a experiência que eu tinha, eu poderia estar trabalhando em outro lugar que talvez eu tivesse o francês, entendeu? E eu não tinha. Exato. Então, É. assim, eu não queria passar vergonha numa entrevista. Eu falar, eu falo francês, Ah, chego lá não não, falo nada, tá precisando achar que eu sou chegar louca. aqui. É. Então, E assim, eu não me arrisquei, tá? E só é, mais uma coisa, eu terminei o college, eu já estava empregada. Tipo, eu você já arrumei estava emprego em durante o março. college, né? Você falou Não, que foi durante o muito bem. college eu tinha emprego part-time, que eu fiquei 6 meses e que eles se Sim. mudaram. Só que quando acabou o college, meu college acabou em maio. Em Olha aí. março, eu já tinha carta do empregador falando assim, quando você acabar o college, você está empregada aqui. Assim. Então, assim, Gente, gente, sabe que venha. nossos clientes, eu acho que 90%, acho que os que não estão é porque ainda não querem, porque está com os filhos, tudo, mas todos eles nem terminaram o college ainda e eles já estão trabalhando na área. Pra Então, você ver. aí nesse ponto é muito bom você comentar, achei bem legal. Pri, Demanda tem. a tua nenê deve ter o quê? 2 anos, né? É menino ou menino? Menino Max, 2 anos. O Max. Você sabe que a da Marina é menina, dá um namoro aí, hein? Opa. Vamos apresentar a Maia pro Max, é o MM aí. Pri, muito obrigada, adoramos falar com você e a gente vai se falar ainda essa semana, estamos aí em contato, tá bom? Um beijão, Muito Pri, obrigada. brigadão. Tudo de bom para vocês e que seus alunos do college estejam super bem, porque eu tenho certeza que aqui o mercado é excelente e a qualidade de vida que a gente tem morando aqui em Montreal, olha, não é nada Vale a perto do que eu pena, tive na né? minha vida. Vale Tem muito, muito vale esforço, muito. tem muito perrengue aí, o Tem pessoal tá muito quando falando, o você pessoal vem chega e falando, tal, mas mas tudo vale a passando, pena. nossa, não, Mas vale, vale com a certeza pena. vale. Muito Vale, legal. vale. Então vá curtir suas férias e beijo no Max, que Muito o menino obrigada, beijo. aqui também. Tchau, 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 Pri. tchau.